Então, o seguro é extremamente importante. Por que não crescia no Brasil? Porque havia insegurança do modelo, insegurança do sistema, ainda não era tão sólido como deveria ser e pouco divulgado no espaço. Então, o governo militar achou que era interessante montar uma estrutura mais profissional de seguro e ele reformulou o Conselho Nacional de Seguros. Em 1680, na Holanda, surgiu o primeiro negócio de seguro. Uma empresa foi aberta com um fim. O objetivo social é intermediar seguros. Essa empresa, eu vou tentar ler aqui, que é o nome holandês, chama Huddinge Langeveldet. Huddinge Langeveldet, um nome complicado. Ela foi criada em 1680. Olha, pasmem, ela deu uma moral incrível e veio um monte de empresa por trás dela, inclusive a Aon. A Aon foi uma empresa criada depois deles, bem depois deles, mas que em 91 se fundiu com essa empresa, ganhou histórico. E seguro, quanto mais histórico você tem, melhor você fica. Você tem histórico de base de dados, histórico estatístico, histórico de competência, histórico de produto, histórico de tudo. Então, ela comprou um legado incrível de conhecimento e ela virou o que vocês sabem hoje, que é uma das maiores corretoras do planeta. Antes de começar esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e até compartilhe com seus amigos, que assim vai chegar uma porção de informações importantes para garantir uma vida segura para você. Bom, mas em 1808, Dom Pedro I criou no Brasil a primeira seguradora oficial. Tinha alguns arremedos disso, tinha alguns fundos de previsão, fundos de previdência, porque quando vinham para cá, a coroa trazia ministros de saúde, ministros de transporte, secretário do rei, vinham de Portugal. Largavam infantes de esquadras, né? Vinham para cá a serviço do rei. E se eles morressem aqui, a família ficava à deriva lá. Então criou-se o primeiro fundo de previdência, mas nada estruturado. A coroa bancando aquilo conforme a coisa acontecia. E quando criou a seguradora primeira do Brasil, que chamava Companhia Boa Fé, ela veio com um glossário de normas, um glossário de produtos bem especificados. E aí começou a dar um gás melhor para o seguro e saiu da coroa. Começou a pegar os senhores feudais, as suas fazendas, as suas vidas, os teus negócios, o teu transporte, as suas exportações de madeira para o Brasil na época, e muito mais coisa, café depois, açúcar e por aí afora. Foi interessante, começou a crescer o seguro em termos gerais, não só vinculado à coroa. Foi uma grande ideia de Dom Pedro quando criou essa corretora. Mas em 1916, ainda havia conflitos no seguro, pouca clareza. E aí Dom Pedro criou o código, criou a Superintendência de Seguro, que era um grupo de doutores, né, que entendiam de lei, um grupo de segurados que sabiam o que queriam e um grupo de seguradores que bancavam esse risco. Então formou-se um conselho, esse conselho fazia com normas e deliberava sobre contingências entre essas partes. Esse conselho deu muita solidez ao seguro, que havia um órgão independente e tripartite, que tinham todas as partes envolvidas para definir pendências do seguro e para modernizar esse seguro, trazer modelos europeus para dentro e fazer isso. O conselho foi um sucesso total. E aí, quando foi em 1916, o governo criou o primeiro Código Civil Brasileiro. E nesse Código Civil Brasileiro ele deixou um capítulo especial para regular o seguro, para dar clareza judicial, clareza legal para o seguro, limites e possibilidades que o seguro poderia oferecer, e aí deu mais força ainda para o seguro. Em 1939, o governo ficou um pouco preocupado com as reservas das seguradoras brasileiras. Elas não tinham capacidade plena, pelos riscos que estavam assumindo. Assumia vários navios de carga, virando 1 milhão de moedas e tinham garantias para 500 moedas. Não podiam bancar 1 milhão. Então ele criou o IRB, que é um Instituto de Resseguro. O que é o resseguro? É o segurador das seguradoras. Então, eu sou seguradora A, quero pegar um seguro que vale 500 mil de indenização se eu tiver um prejuízo, eu tenho que pagar isso. Mas o cara tem 1 milhão. Então, se o prejuízo for até 500 mil, eu pago. Se for acima de 500 mil, o IRB paga. Eu pago uma parte do que eu recebo por IRB por esse risco que está cobrindo excessivo para mim. É lógico que é uma taxa menor, porque as grandes catástrofes vão ficando mais raras e as menores mais frequentes. Eu, segurador, fico com a frequência e eu seguro ressegurador com a catástrofe, ele segura o que eu não posso suportar. É assim que fez formado o IRB. Poxa, aí foi show, aí não tinha mais problema de default, porque antes disso, alguns fundos de mútuo tinham calamidade e não conseguiam cobrir. Tinha que ter uma regra para isso, e a regra foi o ressegurador. Então, assim que funciona o ressegurador, segurador das seguradoras. Bom, esse complexo todo que o governo criou, a Superintendência de Seguros, que aliás foi o que originou nosso ZEP, ele trouxe solidez e confiança. E baseado nisso, de vez em o Código Civil, começou a atrair um monte de seguradoras internacionais. Esses sim vinham com competência, com experiência, com fundos, com reserva, com um monte de coisa. E deu muito mais vigor, estabilidade e promoção, porque eles divulgavam, investiam em propaganda, atraíam mais gente.
gente, faziam eventos, quer dizer, começou a virar um baita do mercado com as internacionais aqui dentro. E aí virou uma emaranhada de cultura. Tinha cultura de um país, cultura de outro, tudo somado no Brasil. E não se conversava, não eram exatamente iguais. E foi aí que o governo Getúlio Vargas, em 1940, criou o Conselho Nacional de Seguros. E aí ele tentou unificar todas essas culturas e modelos no modelo brasileiro. Criamos o primeiro modelo de seguro brasileiro, nasceu com Getúlio Vargas, unificando isso. E ele criou uma série de normas e regras que davam solidez ao seguro. Através da Lei 4594, de dezembro de 64, o governo regulamentou a figura do corretor de seguros. É a primeira vez que se fala como corretor de seguros no Brasil. Essa linguagem não era conhecida aqui. Ele criou ele regulamentou essa profissão com esse decreto-lei e definindo como o corretor de seguro como o único intermediário legalmente autorizado para angariar e promover contrato de seguro. Então essa figura até hoje tem esse poder. Ela tem a sapiência, tem o conhecimento, ela tem a prerrogativa de exclusividade de ser o eleitor de seguros, contador de seguros. Bom, e esse, para ser um corretor de seguro, teve uma norma também. Ele tem que ter uma formação, ele faz um curso, ele tem uma certificação, como um médico que faz o seu CRM quando se forma. Um advogado que tem a OAB quando ele se forma. Tem um teste, tem um preparo para ser advogado, e também para o corretor de seguro tem o mesmo tipo de preparo. É um curso longo que você vai conhecer todos os ramos que existem, as legislações específicas, e você vai estar entendendo de seguro, entendendo de lei, entendendo de mercado. Você tem uma visão muito ampla, e quando você consegue ter esse número de SUSEP, você pode aí sim operacionalizar com seguros e representar os seus clientes nesse sentido. Também a SUSEP que regulamenta isso. E em 64, já no governo militar, eles percebiam o seguinte, que havia alguns problemas no seguro e ele enxergava muito bem o seguro, viu? Foi uma coisa bem vista pelo governo militar. Foram pesquisar que a nossa queda no seguro era muito pequena dentro do nosso PIB e os países desenvolvidos gastavam 20 vezes mais que a gente. E muito do dinheiro do seguro é que financiava o próprio Estado. Gente, no Brasil, vocês não sabem de uma coisa, mas quando eu faço um seguro, eu tenho que pegar uma reserva e depositar essa reserva no Banco Central. Eu tenho um dinheiro guardado para garantir isso. É inalienável, eu tenho que passar para pagar sinistro. E essas reservas, vocês têm uma ideia, no último ano fechou com 1,5 trilhões de reais. É um terço da dívida pública. Dinheiro de reserva financia o Estado, financia o país, financia obras, financia infraestrutura, hospitais, escola. É um dinheiro do seguro que provoca desenvolvimento. Então, quanto mais seguro um país faz, mais reserva ele tem e mais investimento ele faz. Seguro é muito saudável para isso. E não bastasse isso, nesse último ano passado foram mais de 400 bilhões indenizados para fazer uma fábrica nova que pegou fogo, para comprar um carro novo que foi roubado, para comprar o seu celular que foi roubado, para pagar sua saúde quando você vai num plano de saúde. Foram 400 bilhões que foram investidos no país sem nenhum incentivo, nenhuma moeda de favorecimento. Então, o seguro é extremamente importante. Por que não crescia no Brasil? Porque havia insegurança do modelo, insegurança do sistema, ainda não era tão sólido como deveria ser e pouco divulgado no espaço. Então, o governo militar achou que era interessante montar uma estrutura mais profissional de seguro e ele reformulou o Conselho Nacional de Seguros. Então ficou na cabeça o Conselho Nacional de Seguros, que é um monte de doutos que representam lá o segurado, o segurador, o governo e o consumidor de seguros. E está tudo reunido ali. E trouxe esse conselho e abaixo dele a SUSEP, que já tinha sido criada. Então ela não é mais sozinha, ela não é mais soberana, ela tem um conselho por cima dela. Ela não pode extrapolar, ela tem que regular o equilíbrio do mercado, não proteger lado nenhum, nem segurador, mas equilibrar o mercado, fomentar o mercado, modernizar o mercado e fazer crescer o mercado. Esse é o papel da SUSEP. E sob o seu comando, colocou todas as três instituições, as seguradoras, as resseguradoras e o corretor de seguro. Todos respondem por um glossário de normas e regras impostas e controladas pela SUSEP. Então, se o cara tem uma SUSEP ativa, ele está ok. Porque se tiver alguma imperfeição na seguradora, ela passa a ser uma intervenção federal, quem vai comandar o governo. Então, se tem SUSEP em dia, sempre consultem isso. Ela, o corretor, o ressegurador estão aprovados pelo órgão regulador. Ele tem competência para assumir os riscos que ele está assumindo. Esse assunto não acaba aqui. Se você gostou, fique atento que continua no próximo vídeo.